Gravando. Bom, pessoal, hoje a nossa aula é sobre a proposta de intervenção, certo? Então, para a gente finalizar essa nossa aula de construção a partir da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Com isso, vou espelhar a minha tela para vocês. Bom, tá todo mundo vendo aí bonitinho? Sim. Sim. Obrigado. Se vocês não me responderem, eu vou usar o meme. Vai responder, não. Eu não vou terminar, obviamente. Mas vamos lá. Proposta de intervenção, professorzinho Matheus Fernandes, para vocês. Bom, todo mundo sabe que a proposta de intervenção é algo que está no Enem, né? E o que tem o Enem? A gente vai ter a aula que vai falar sobre o FUVEST e Enem, mas hoje aqui eu vou dar uma pincelada, certo? O Enem, ele trabalha com textos motivadores, né? Igual a grande maioria de qualquer vestibular que tenha redação. Vale 1000 pontos. Isso daqui também, gente, é para quem... que às vezes eu vou falando de Enem, eu acho que vocês já sabem, mas tem gente que nunca prestou. Né? Então o Enem ele vale 1000 pontos, são 5 divididos em 5 competências, cada competência vale 200 pontos, certo? Ali 5 competências, já falei. A proposta de intervenção é a competência número 5, todas elas têm essa divisão por 200 pontos, e a competência 5 também vai de 40 em 40, né? A pontuação em cada competência vai de 40 em 40, 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. E a competência 5 ela é bem fácil de entender, por quê? Cada uma das partes da proposta de intervenção vale 40 pontos. Se você não tem nenhuma, você tem 0. Se você tem todas, você tem 200. Lembrando que é uma competência que eu não admito que vocês errem, porque ela é uma competência que ela é quantitativa e não qualitativa. Então, pouco importa o que você está falando, desde que esteja lá, esses 5 pontos. Vocês vão ver isso hoje. O Enem, gente, é de 8 a 30 linhas. Se você escrever 7 linhas, a sua redação é zerada. De 8 a 30 pode. Aí você vai falar, meu Deus, professor, 8 linhas, então minha redação não é zerada? Não. Porém, vocês vão escrever 8 linhas? Não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque não tem como fazer uma redação com 8 linhas que vai dar uma nota boa para vocês. Então, pelo amor de Jesus Cristo e de qualquer coisa que vocês acreditem, pelo amor de Deus, nunca 8 linhas. Vocês vão escrever 30, no máximo 29. 31 não vale, porque vai ser descontado o que estiver além da linha. Mas isso a gente também vai ver como zerar o Enem. E o Enem ele tem uma coisa chamada proposta de intervenção que os outros vestibulares, FUVEST, seja lá, Unicamp, que for, qualquer outro vestibular, não tem. Certo? E o que o Enem trabalha? O Enem trabalha temas sociais, ali está faltando um i, e ambientais do Brasil. Ou seja, vai cair a guerra na Síria no Enem? Não. Por quê? Porque não é um tema social e ambiental do Brasil. Eles sempre vão trazer coisas que vão repercutir para a gente. Por quê? Não esqueçam jamais que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não tem como ele quer mensurar qual o senso crítico do jovem que está no ensino médio. Então, não tem motivo para ele pegar lá o que está acontecendo na Rússia e trazer para a gente. A não ser que o que esteja acontecendo lá esteja repercutindo na nossa vida aqui. O que normalmente não é. Então, o Enem ele vai seguir esses caminhos e coisas ligadas ao âmbito Brasil, certo? Chegamos à proposta de intervenção, nossa querida proposta de intervenção. Ela segue 5 pontos, né? Quais são esses 5 pontos que eu falei que precisam ter para que a gente contabilize 200? Agente, ação, meio modo, finalidade ou efeito e detalhamento, certo? O agente é quem executa tal proposta de intervenção. A ação, o que vai ser feito. O meio modo, como vai ser feito. A finalidade, por quê. E o detalhamento é com... Esse com eu não gosto muito, mas eu não tenho muito o que colocar aí. Mas basicamente é uma dessas 4 coisas que a gente falou, a gente tem que detalhar. Não é obrigatório ser nenhuma delas. Muita gente acha que tem que detalhar a ação. Não é obrigatório. Você pode detalhar qualquer um dos 4 pontos anteriores. Tanto o agente, tanto a ação, tanto o meio modo, tanto a finalidade. Certo? Então, e eu vou explicar hoje qual é um dos mais fáceis de serem feitos. Certo? Já dando spoiler, eu sempre falo para vocês detalharem o agente. Por quê? É mais fácil. A ação, vocês tendem a se perder.
o meio modo é sempre mais complicado até de colocá-lo. Então, detalhar uma coisa que já é difícil de colocar, eu acho difícil. A finalidade, vocês às vezes se perdem se vocês vão colocar. O agente não tem erro. Professor, é obrigatório eu detalhar o agente? Não, você detalha qualquer um dos 4. Obviamente, se você já tem um padrão na sua cabeça, um jeito de escrever, eu não estou aqui para mudar isso. O que eu estou trazendo são facilidades, principalmente para quem nunca escreveu ou tem dificuldade. Criando essa receitinha de bolo, a proposta de intervenção é uma receitinha de bolo para mim. A redação já falei, mas a proposta de intervenção é um pouco mais. Vocês vão conseguir garantir esses 200 pontos. E o que eu quero é garantir 200 pontos para vocês. O resto a gente corre atrás, certo? Aqui tem um exemplo que eu mesmo escrevi e que é uma redação que teria 200 pontos na proposta de intervenção. Aqui o tema, nem me lembro qual é ensino no país, algum problema do ensino no país. Aí vem, portanto, o Ministério da Educação, MEC, órgão responsável pela educação e ensino no país, deve criar uma avaliação anual, por meio de um aplicativo obrigatório a todos os estudantes da rede pública de ensino brasileira, com a finalidade de mensurar mais precisamente tal problemática e, consequentemente, ajudar a criar um país menos desigual no âmbito educacional. Essa proposta tem 200 pontos. Por quê? Vamos lá. Portanto, olha o portanto aí, que eu falei na última aula. O Ministério da Educação, MEC, temos o agente. Órgão responsável pela educação e ensino do país, aqui eu fiz o detalhamento do agente, tá vendo que eu coloquei entre esses tracinhos, essas travessões? Por quê? Porque é um jeito bonitinho. Pode ser entre vírgulas também, tá? Porque quando coloca assim, deixa bem claro. Lembre, a nossa vida é a vida do estudante que está fazendo a prova, né? Do candidato, nada mais é do que facilitar a vida do corretor. Então, tudo que eu conseguir deixar mais claro para que ele perceba é melhor, principalmente proposta de intervenção, onde são essas coisas que o corretor fica caçando, é quase um caça-palavras. Então, olha aqui. Portanto, o Ministério da Educação é sempre bom já começar colocando o agente. Não é obrigatório, mas é bom. Por quê? Já deixou claro. Aí ele já vai falar, o agente está aqui. Aí, põe ele entre tracinhos, o órgão responsável pela educação e ensino do país. Ou seja, você tem que falar alguma coisa sobre o agente. E aí você fala o que você quiser, desde que você esteja detalhando alguma coisa dele. O Ministério da Educação é o órgão responsável pela educação e ensino no país. Tá certo. Acabou. Já coloquei entre esses travessões, então já deixei claro. Então aí ele já fala, já tem um detalhamento e já temos o agente. Deve criar uma avaliação anual. Gente, espera um minuto que alguém entrou. Procedi, Isabela. Chegou para aplauso, hein, Isabela? Aí, órgão responsável pela educação e ensino no país, deve criar uma avaliação anual. Tá pronto, aqui eu tenho a ação já. Aí, por meio, esse nexo por meio é perfeito. Porque se vocês colocarem ele, a chance de vocês esquecerem o meio é muito pequena. Então já temos o Ministério da Educação como nosso agente, órgão responsável pela educação e ensino no país como o nosso detalhamento do agente. Deve criar uma avaliação anual, temos a ação, por meio de um aplicativo obrigatório a todos os estudantes da rede pública. Já temos o meio modo de ensino brasileira, com a finalidade, pronto, agora a gente já acabou, vamos falar da finalidade, de mensurar mais precisamente tal problemática e, consequentemente, ajudar a criar um país menos desigual no âmbito educacional. Repara que eu fiz um outro detalhamento aqui. Quando eu ponho esse e, consequentemente, ajudar a criar um país menos desigual no âmbito educacional, é um detalhamento da finalidade, do efeito, né? Do efeito ou finalidade, tanto faz os dois nomes. É obrigatório? Não, você tem que ter um de cada. Mas aqui calhou, mas é por construção textual mesmo, não planejada. Minha ideia era fazer o detalhamento lá. Se vier embaixo, tem problema, não vai ser descontado nota, nem vai aumentar nota. Porque tem que ter um de cada um desses para que você tenha 200 pontos. E, consequentemente, 1.000, se Deus quiser. Com isso, eu vou trazer umas coisas que podem e que não podem, antes da gente voltar a fazer esse desmembramento aí. Não pode desrespeitar os direitos humanos na proposta de intervenção. Antigamente, no Enem, se você falasse uma coisa como devemos matar o presidente, você teria sua redação anulada. Atualmente, na proposta de intervenção, se você faz isso, você tem a sua proposta zerada, ou seja, você vai tirar 0 se você desrespeitar os direitos humanos. Devemos matar o presidente é legal? É legal, mas não pode. Então, ele desrespeita os direitos humanos, infelizmente. Mas é muito legal, seria muito interessante. Então, com isso, a gente acaba
Tem que tomar muito cuidado quando você for muito extremista. É que o Enem dificilmente vai para temas extremistas. Mas se for um tema como violência, alguma coisa do tipo, toma cuidado para você não criar alguma coisa do tipo. E assim as pessoas devem ser proibidas de usar a internet. Não pode, você não pode tirar o direito de alguém, isso vai contra os direitos humanos. Mas isso dos direitos humanos, na verdade, o que eu sempre falo, não é bem os direitos humanos o problema do Enem, é não ser extremista. Porque quando você tem, por exemplo, o problema do aborto, acho que eu já até falei para vocês, e você vem com um tema como, por exemplo, aceitar ou não o aborto, né, legalizar ou não o aborto. Você pode respeitar os direitos humanos da mãe, pela escolha, né? Porque a partir do momento que você fala que não pode ter aborto, você tira o poder de escolha da mãe. E a partir do momento que você fala que pode ter aborto, você tira o direito de vida ao feto. Então, até onde vai os direitos humanos aí? Então, na verdade, não sejam extremistas, não vão para uma ação, principalmente na parte da ação, que seja muito, muito maluca. Ação negativa, por exemplo, não criar novos empregos nesse segmento. O INEP, ano passado, divulgou para nós corretores que não devemos pontuar positivamente ações na negativa. Por exemplo, não criar novos empregos, não gerar alguma coisa, não fazer... Ou seja, você não pode criar uma ação negativa. Se não criar novos empregos, reformula a frase de outro jeito, sabe? É criar menos oportunidades, sabe? Alguma coisa. Mas você não pode ter uma ação necessariamente negativa. Você tem que ser uma ação que aconteça. Porque uma ação negativa, eles podem entender como que pode ser não fazer nada. Então, não poderia entrar. É coisa do Enem, do INEP, que eles mudam sempre. A ação negativa veio do ano passado para cá, né? Nossa última prova. Então, tome cuidado com ações negativas. Agente e ação nulos. Você não pode colocar como agente alguém, ninguém, alguns, uns, outros, eles. Não pode ser esses agentes assim. Senão, é considerado agente nulo e você tira 0 na parte de agente. Certo? Outra coisa são ações nulas. Por exemplo, colocar termos como medidas são necessárias e acreditar que isso é uma ação. Não, você não tem uma ação concreta. Ou esses obstáculos devem ser superados. Isso daqui, gente, está no material do corretor, tá? Você tem que criar uma ação. Fazer tal coisa, fazer tal coisa, criar tal coisa, incentivar mais alguma coisa, mas não essas coisas assim. Medidas são necessárias. É muito amplo, entendeu? Obstáculos devem ser superados, ideias devem ser criadas, ações devem ser tomadas. Repara que é tudo muito aberto. E lembre, a única coisa que pode ter nulidade no Enem é agente e ação. É a única coisa que pode ser anulado. Meio modo, detalhamento e finalidade não podem ser anulados. Se algum corretor em alguma plataforma, de repente, que vocês estejam, anular alguma dessas 3, vocês reclamem com ele na hora o que ele está fazendo errado. A única coisa que a gente tem direito de anular são agente e ação, através disso daqui. Outra coisa que também não pode, eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver isso mais para frente, porque depois a gente vai entrar de novo em cada competência, tá? É colocar, deve-se criar uma nova campanha. Esse deve-se, tá vendo? Quando a gente põe o tracinho C, né? Não pode, próclise e ênclise nessa coisa, não pode ser, porque é considerado, esse C não é considerado um agente. Então, deve-se criar novas... Quem é esse deve-se? Então, também não pode começar a ação agente desse jeito. Ok, isso é o que não pode. Mas tem coisas que podem. E o que pode? Usar nós. Lembra aqui que eu falei, ó? Que não pode usar alguém, ninguém, alguns, uns, outros. Porém, desde 2009, você pode usar o nós. Nós devemos criar uma lei. Por quê? O INEP entende, quando você usa nós, você está querendo falar de sociedade. Então, se é sociedade, a sociedade pode. Mas vocês vão usar nós? Não, porque eu não sei se todo corretor sabe disso. E aí, senão ele tira isso, daí tira 40 pontos de vocês. Aí tira 40 pontos de vocês. Vocês vão lá, aí tem que recorrer. Aí demora para vir a resposta. E aí, de repente, recorre e acha um erro em alguma outra coisa que já estava ok. Então, não usem nós. Pode. Só me veio nós na cabeça, ok. Mas muda por sociedade, sabe? A sociedade deve criar uma lei. O governo, põe governo, né? Acabou, não tem erro. Mas, se quiser, pode usar. Eu não aconselho porque não são máquinas, são pessoas. Alguns corretores sabem umas coisas e outros sabem outras. Como eu sei algumas coisas e não sei outras. Eu sempre estou tentando estudar para conseguir saber o máximo possível. Mas é impossível a gente saber tudo. Então, para que a gente vai dar sopa pro azar? Certo?
Ministérios extintos, por exemplo, o Ministério da Cultura não existe mais, né? Hoje em dia é uma secretaria. Mas se você colocar Ministério da Cultura, vai ser válido, tá? O Enem entende que vocês não precisam saber todos os ministérios, ainda mais com essa dança das cadeiras que o excelentíssimo presidente da República fez e tirou o ministério, muda o ministério, enxugou o ministério, não sei o quê. Então, ministérios inexistentes são válidos, mesmo que não existam mais. Então, fiquem tranquilos com essa coisa de, será que existe um ministério de tal coisa? Vai ser válido, tá? Funcionalidade dos órgãos no país. Por exemplo, se você colocar o prefeito deve criar uma lei, vai ser válido. Óbvio, não é o prefeito que cria a lei, vocês sabem isso, né? Eu também não sou bom em política, mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe que, por exemplo, o presidente da República deve prender. A gente sabe que não é o presidente que prende. Mas o Enem também acredita que vocês são jovens e que vocês não entendem os 3 poderes legislativo, judiciário e tudo mais. Ele acredita que vocês não precisam saber o que cada coisa faz. Ele entende que vocês não precisam saber o que um governador faz de diferente de um deputado federal. Quem é que cria a lei, quem é que faz alguma coisa, quem é que faz isso, ele entende que vocês não precisam saber. Então, vocês podem colocar que o governo pode criar uma lei, sabe, deixar uma coisa em aberto, ou alguma coisa específica, como, por exemplo, o prefeito deve criar uma lei, que não necessariamente acontece, mas é válido e o Enem fala que a gente não precisa descontar. Por isso que eu falo que a proposta de intervenção, ela é tão fácil de a gente conseguir pontos, porque você cria essa receita de bolo, que a gente vai continuar vendo agora, e ele deixa vocês muito livres para vocês criarem, para vocês errarem. Você pode usar o nó, você pode pôr ministério que não existe, ministérios, e por aí vai, entendeu? Então, fiquem tranquilos com essas coisas que às vezes deixam vocês meio perturbados. Muito estudante fica perturbado com essa coisa de, eu preciso... eu tenho medo de pôr um agente nulo, então eu faço tal coisa. Calma, tudo que é ministério é válido, não vai ter nulidade para isso. Nulidade é quando fica em aberto alguém, ninguém, alguns, uns, outros. Vocês não vão ter esse problema. O que vocês não podem só fazer, por exemplo, por esses agentes nulos, mas os ministérios de qualquer um que vocês vão colocar não vai entrar como nulidade, vocês vão conseguir 40 pontos nessa parte da competência e vão conseguir o sonhado 200 pontos da competência 5. Ok. Antes de eu continuar, que agora a gente vai começar a ver exemplos, alguém tem alguma dúvida? Aqui, tranquilo. Vocês ainda estão aí? Tenho medo que todo mundo saia, se rebele. Tô aqui, professor. Tô tranquilo também. Então vamos aos exemplos. Agora é com vocês, hein? Agora eu quero ouvir a vozinha de vocês. Vai responder, não? Isso daqui são aquelas redações que a gente vem acompanhando. Chegamos à proposta de intervenção dela. Aqui não está a redação toda, tá, gente? É só a proposta de intervenção. Aqui é o do... Eu não lembro qual é. Enfim, vamos lá. A gente só precisa ver a proposta nesse ponto. Logo, olha aí, o logo no começo estou com portanto. O logo também está certo, mas a gente vai começar com portanto porque a gente é legal. Logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, olha o portanto aqui, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Ademais, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação, com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino em Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Pergunta: onde estão, ou onde está, os agentes? Esse tem 2, né, professor? Pode falar os 2. Às vezes tem mais até. Acho que é a prefeitura e o Ministério da Educação. Mas eu fiquei com dúvida se os professores também entram como agentes ou não. Cadê os professores? Calma que a gente vai desmembrando, tá? Não. Porque não é ele que está executando a ação. Ele vai ser executado. Mas tá, só uma pessoa falou. Aqui só prefeituras e Ministério da Educação. Sim.
Mais alguém? Fala alguma coisa? Os sociólogos também, porque ele fala por meio de palestras de sociólogos. Não. Aí, ó, vocês já vão ver por quê. Pelas prefeituras e Ministério da Educação, temos 2 agentes. Por que tem 2 agentes, Matheus? Lembra que a gente traz 2 pontos argumentativos lá no início, na nossa tese? Então, possivelmente é isso. Um desses agentes é para resolver um problema e o outro é para resolver o outro problema que você trouxe. Às vezes acontece isso, mas o que eu sempre aconselho é que vocês criem de modo que, por exemplo, você coloca governo para que ele seja um agente que seja bom para ambos. Porque senão você vai ter que criar 2 agentes, 2 ações, e lembrando que só conta uma. Tá? Então, para que criar muito? A não ser que não tenha jeito, a não ser que os seus 2 pontos argumentativos sejam muito distantes. Se não forem, bota um para resolver o problema de tudo, normalmente dá certo. Tá? O pessoal coloca por medo. Eu vou colocar 2 porque se a prefeitura não for válida, o Ministério da Educação mas não há necessidade. Tá? Com isso, quais as ações? A criação de oficinas educativas. Palestras. Palestras? Cadê palestras? Me fala uma frase maior. Por meio de palestras de sociólogos. Vamos ver. As ações são a criação de oficinas e capacitação dos professores e dos pedagogos. Tá vendo? Portanto, a criação de oficinas educativas, tá ali só tá oficinas, mas pelas prefeituras temos esse é o agente e essa é a ação. Criação de oficinas e pelas prefeituras é o agente dessa ação. Visando a elucidação, Ademais, evitar a capacitação de professores e pedagogos pelo Ministério da Educação. Repara, gente, que sempre tem, quando a gente for procurar ação, sempre tem um verbo, normalmente. É a criação, a capacitação. Sempre que tiver assim, a criação de alguma coisa, a capacitação de alguma coisa, a inserção de alguma coisa, normalmente tem sempre um verbo, alguma coisa assim, que mostra que é uma ação. Por quê? Porque um verbo é uma ação. Normalmente, temos verbo de ligação, mas não entramos nesse ponto. Então, sempre procurem ver ali onde tem o verbo. Normalmente, às vezes não tem, porque às vezes está escondido. Mas normalmente tem. Essas são as 2 ações da proposta de intervenção. A criação de oficinas e capacitação dos professores e pedagogos. Vamos ver agora com vocês o meio modo. O meio são as palestras, né? Exatamente, porque ele está usando o nexo que eu falei que vocês podem utilizar. Por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social escolar desses sujeitos. Vamos lá. O agente é a prefeitura. Qual é a ação que a prefeitura tem que fazer? A criação de oficinas. De que modo, meio, a criação de oficinas deve ser feita? Por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social escolar desses sujeitos. E a gente tem lá embaixo também. Conflito de instruir. O Ministério da Educação tem a capacitação de professores e pedagogos. Como que ele vai fazer isso? Utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes. Repara, sempre vai vindo um meio junto com o outro. Essa daqui é uma proposta mais completona, que tem tudo. Mas tanto essa proposta como aquela outra que eu mostrei primeiro, as duas valem 200 pontos. Tá? É que os alunos aqui, eles gostam de escrever mais rebuscado. Vocês lembram como são essas redações que a gente vem estudando durante o tempo. Então, a gente tem 2 aqui, ó, por meio, utilizando, tá vendo? É sempre por modo de, pelo meio de, através de, sempre que tiver essas palavrinhas, repara que é ali que está o meio modo, certo? Agora eu quero que vocês me falem onde está, bom, agente, ação, meio modo, finalidade. Para falar tudo isso. Levar a visualização dos surdos como membro do corpo social. Certo. Mais alguém tem alguma coisa? A inserção social escolar desses sujeitos. Lá em cima, que orienta a inserção social escolar desses sujeitos. Certo. Vamos à resposta. Ela está lá embaixo de tudo. Normalmente a finalidade vem embaixo de tudo. Não é sempre. Às vezes tem proposta de intervenção que começa com a finalidade. Mas ela vem lá. Com isso, a partir dessas ações, repara o tom de final. A partir dessas ações, qual é a finalidade? Qual é o efeito de tudo isso daí?
e espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Essa é a finalidade. Aqui a gente tem uma só, uma finalidade para as duas ações. São duas ações, dois agentes, dois meios modos, mas tudo em busca de uma finalidade só. É muito difícil ter duas finalidades numa proposta de intervenção, porque no fim tudo é para resolver um grande problema que foi levantado na tese. Você trouxe e aqui no final, então você termina. Normalmente ela está no final, normalmente. E agora eu quero saber, onde há detalhamento aqui? Foi detalhado o quê? O Juan falou meio modo. Não entendi. O meio modo, mas o quê? Quando ele fala sobre o ensino em Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes, e a partir do E tem o detalhamento. E depois do azulzinho, dos sociólogos, também tem o detalhamento. Vamos ver? Na verdade, mais ou menos. Ele vem lá em cima, pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos. Você está detalhando ali o que esse meio e essa ação, na verdade, estão fazendo. Né? Elas visam a elucidação e tal. O detalhamento, por isso que eu falo que sempre vamos pôr detalhamento do agente, porque aí não tem erro. Porque senão a gente tem que caçar. Eu mesmo tive que caçar aqui. Eu falei, ué, cadê o detalhamento aqui desse primeiro negócio? Não estou achando. E ali, olha no como ensino em Libras, olha qual a palavrinha ele usou, como, que ele tem essa ideia de como, com, sempre que tiver o como, com, normalmente você está detalhando. Normalmente, muitas vezes, detalhamento vem entre vírgulas. Repara, pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, vírgula, por meio de palestras de sociólogos, como se você... o detalhamento é como se você puxasse alguém de canto para falar alguma coisa. Sabe, a gente vai criar uma oficina, não sei o que lá. Visando fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E volta, que é o que quando a gente coloca entre vírgulas, que a gente está isolando o termo, é o que a gente acaba fazendo. E lá é a mesma coisa embaixo. O Ministério da Educação, com o feito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino em Libras, utilizando cursos, métodos para acolher esses deficientes. E aí vocês veem que tá sempre... Não é regra, tá, gente? Mas é que normalmente vem assim. Mas não é uma regra. Com isso, a gente tem uma proposta de intervenção completa. Vamos continuar brincando disso. Infere-se, portanto, um clássico para a competência 4 é colocar infere-se, portanto, na sua conclusão. Infere-se, portanto, que o controle de comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários das escolas, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observa-se-ia, eles fazem muito isso no final, uma população mais crítica e menos iludida. Professor, conflito seria tipo com intuito? É, tipo isso. Ah, tá. E são palavras que só se usam na proposta de intervenção, que nem essa mesóclise aqui, observar-se-ia. Nunca, não é o Temer que está escrevendo, mas enfim, tem uma galera que gosta de colocar, criou-se um mito diante disso. Infere-se, portanto, com o fito de e observa-se, enfim. Quem é ou quem são os agentes? Não é o MEC. É o MEC. O Macintosh? Não, o MEC é o Ministério da Educação. Mas por que ele não colocou aí, colocou escrito por inteiro, é mesmo o nome do Ministério da Educação, e colocou só MEC? Porque possivelmente ele já citou na redação, então não precisa. Depois ele pode ir utilizando só o negócio. Alguém acha mais algum? Mais algum agente? Vou tomar esse silêncio como um não. É isso mesmo, é um MEC, tá? Esse daqui é só um agente para todo mundo. Ele cita depois embaixo, mas é um agente para todo mundo. Qual é ou quais são as ações?
nas escolas. Não entendi. Orientar os alunos. Orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis? Oferecer debate e seminário. Por meio da oferta de debates e seminários? Ó, vou dar um spoiler. Olha esse por meio aí. Esse por meio é ação ou é meio modo? Ai, confundi, professor. Vou deixar no ar, vou deixar no ar. Lembra que eu falei da ação? Normalmente tem verbo. Orientar os alunos a buscarem? Será? Evitar que sejam manipulados? Tem verbo, mas será que é? Agora ali, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas? Não tem cara de ação? Ô, professor, a ação não deveria vir sempre antes do meio, ou não? Não necessariamente. Normalmente sim. Porque, né, você pode, mas você pode fazer um elemento deslocado. Aqui, se eu não me engano, foi assim, não foi? Não, aqui as duas vieram depois. Mas dá, sabe? Por exemplo, as prefeituras, por meio de palestras e não sei o quê, podem fazer a criação de oficinas. Você pode trocar. Isso pode acontecer. A construção bonitinha da frase é a criação de oficinas por meio de palestras, mas aqui mesmo já está trocado. O certo seria as prefeituras deverão realizar a criação de oficinas por meio de palestras de sociólogos. Mas separou que eles trocaram tudo? Ele deixou primeiro a ação para depois o agente, então não dá para se guiar por isso. Bom, temos o MEC, vamos ver quais são. Olha lá, as duas têm de novo o verbo. Orientar alunos a buscar informações de fontes confiáveis. Oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. Então, para a gente ver a nossa ação tem verbo. Certo? Qual é o meio? Ou quais são os meios? Meio da oferta de debates e seminários na escola. Essa eu já te ajudei. Agora foi, professor. Agora eu peguei. Essa eu te ajudei. Fui na parte certa. Foi uma mãe. Só essa? E através da inclusão. Olha, vocês estão começando a me dar orgulho, hein? Da base. Vocês estão começando a me dar orgulho, mas tinha mais uma escondida ali, ó. Que deve, por meio de ofertas, debates, seminários nas escolas, orientar alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por intermédio de checagem de dados. Também, isso daí, na verdade, eu fui até conversar com outros corretores, a gente entrou em debates, se isso daí ia entrar como detalhamento, se isso daí entra como meio modo, mas a gente acabou chegando como meio modo. Mas, enfim, isso daí é um detalhe. Então, ali os dois, meio da oferta de debates seminários e através da sua inclusão na base comum curricular. Repara de novo os nexos. Por meio, por intermédio, através de. Qual é o meio modo? Sempre pensa assim, para quando você estiver criando, você criou a ação, você fala, tá, por meio modo, de que modo tal coisa vai ser feita? Aí você coloca por meio de uma oferta, através de uma inclusão, por intermédio de checagem de dados. E aí sempre vai ficando mais fácil. Então, a gente já sabe, tem que colocar lá alguém. Aí, se você tem que colocar a ação, vamos colocar um verbo. Depois a gente coloca por meio de, através de, por intermédio de, por meio de, para não ter erro, para o corretor olhar e bater e falar, tá aqui. Então, repara que a gente já vai criando um roteiro na nossa cabeça, já vai ficando mais fácil. Com isso, qual é a finalidade? Observar se é uma população mais crítica e menos iludida? Exatamente, está lá no final, esse daí. Segue bem o padrão. É difícil alguém começar a introdução com a finalidade, mas tá lá. Fica bem fácil. Sempre que tiver esse assim, sendo assim, normalmente é sempre assim ou sendo assim. E aí tem lá a finalidade. E qual é o detalhamento? O que a gente tem de detalhamento aí? Ação? Orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis? Como artigo científico? Com o fito de estimular o cientismo. Aí é que entra o grande AUE, como artigos científicos ou por intermédio de checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes. Aqui ele detalhou, na minha opinião, né, a ação como artigos científicos, aí ele traz de novo, né, um outro meio por intermédio de checagem, e ele detalha o meio, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes.
Esse estudante pensou que ele estava fazendo tudo isso? Não, ele só escreveu lá. Ele achou que tudo isso daí era, na verdade, uma grande meio modo. Mas tem essa daqui tem um pouco de zoninha, assim, sabe? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, vocês precisam fazer, porque não só vocês vão analisar, isso é o trabalho do corretor. É que é uma construção que eu não acho legal de fazer, essa parte aqui, quando você quebra demais. Fica um pouco confuso para o corretor ver. Eu mesmo tive que pedir ajuda a um outro corretor para ver se eu estava bem fazendo certo. Então, para vocês verem. Mas, ó, vocês saíram muito bem, porque eu já tenho, né, um pouco mais de bagagem. Tive que pedir ajuda, vocês conseguiram aí sozinhos praticamente achar tudo. Vamos para mais uma? Portanto, olha um clássico. São essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Do ano passado, hein? Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando, por concursos, mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos. Olha, tem travessão aqui. Com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Vocês lembram dessa redação, né, que começa falando lá do Coringa? E aqui, ó, repare, ele fez de novo, lembra que eu falei que as conclusões vão misturar? Ele faz uma retomada aqui e ele também traz proposta de intervenção. Mas, enfim, hoje é sobre proposta de intervenção. Quem é ou quem são os agentes? Um é o Ministério da Saúde. E eu tô na dúvida se esse Tribunal de Contas da União. Lê a frase. Em voz alta pro tio, né? Em voz alta. Deixa eu ouvir tua vozinha. Deixa. Por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. É agente? Ou é alguma outra coisa? Acho que não é Então não tenho medo. Não tenho medo. Temos só o Ministério da Saúde. O Tribunal de Contas da União não é um agente, porque ele não está efetivamente sendo o cara que vai fazer a ação. Então, temos o Ministério da Saúde. Muito que bem. Isso já temos. Qual é a ação? Quais são as ações? Investir na melhora de qualidade dos tratamentos, essas doenças, blá, blá. Blá, blá, blá. O cara escreve, se matou o ano inteiro, tu fala que é blá, blá, blá. Coitado, rapaz. Nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área. Tudo isso é ação? Tudo isso é ação? Olha aí como eu te peguei. Só tem essa. Palestras devem espaços públicos. Será-se? Será-se? Olha só, vocês são os meus melhores alunos. Investir, temos um verbo aí, ó. E palestras devem ser realizadas, temos um verbo aqui, né? Temos mais que um, inclusive. Então, acharam. Olha como já está começando a ficar mais fácil. Qual são ou é o meio modo? Por meio de Isso deve ser feito. Agora que vocês aprenderam por meio de, né? Vocês nem leem mais. Cadê o por meio de? Cadê a através de? Cadê? Agora, né, tá aqui, ó. Belzinho na chupeta. Exatamente. A gente tem o por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. E olha outra coisa que eu falei que acontece muitas vezes, que ele pode ser colocado entre o detalhamento, mas às vezes também pode ser colocado o meio modo, por concursos. Nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando, por concursos, mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Eu tenho certeza absoluta que esse aluno não sabia que por concursos era meio modo. Mas assim, absoluta. Eu não sei quem é, mas eu tenho certeza. Tanto que eu só vi na segunda passagem isso. Na primeira eu fui direto no por meio de. Mas não tem problema.
né? Mesmo se por concursos aqui não fosse visto pelo corretor, já tem ali o por meio de, já tem a nota garantida. E foi o que ele fez. Se ele tiver mais algum, isso é problema do corretor. O corretor é que está achando mais um. Ele precisa escrever um. Ele pôs lá o por meio de concurso, de recurso. Esses meio concurso. Sério. Qual é a finalidade? Olha lá, todo mundo indo pro final do texto. Olha lá, todo mundo indo pro final do texto. Será que tá lá? Será? Esse é com o intuito de potencializar o atendimento aos pacientes, oferecer atendimento eficaz? Você acha que isso é a finalidade? Parece. Parece, né? Tem uma carinha. Eu acho que é porque tem o assim ali. Aonde é assim? Assim, não, os sim. Assim, você tá falando lá de baixo. Lá embaixo. Assim, os ideias inalcançáveis não serão mais instrumentos segredadores. E finalmente também tem um finalmente. Vamos ver. Vocês são meu orgulho. Eu nunca estive tão feliz. Eu achei que vocês só iam lá embaixo, mas vocês viram em cima. Eu amo vocês. Todos. Exatamente, gente. Tem ali embaixo. Como eu falei, o cara talvez nem tenha esse conflito de potencializar o atendimento. Ele tenha criado só para articulação textual. O assim já estava lá, ele já colocou, tá pronto. Isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês se preocupem com esse conflito de potencializar o atendimento e tal, não sei o quê. Para mim, pouco importa. Eu quero que vocês tenham pelo menos certeza de achar um. Se vocês acharem um, o outro é problema do corretor, não de vocês. Então temos esses dois aqui. Correto? E qual é o detalhamento? Quais são? Não sei, né? Destinando mais medicamentos e contratando? Calma que eu não tô achando. Destinando mais medicamentos e contratando? Tá. Como psiquiatras e enfermeiros? Como psiquiatras e enfermeiros. Não sei onde tá. Aqui, como psiquiatras e enfermeiros. Vamos ver? Pois ali sobre os malefícios das falsas concepções, eu acho que também é um detalhamento. Concordo com o Danilo. Aonde? Ali ali no sobre os malefícios das falsas. Depois do vermelho, depois do segundo. Aqui, vamos lá então. Aqui no Centro Público Especializado de Cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concurso mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. O por concurso, na verdade, até entra como detalhamento. Ele acaba fazendo até dupla função aqui. Isso deve ser feito por meio de recurso lembrado contra o contrato da União. Aqui, na verdade, também é um detalhamento, tá, gente? Pode entrar como detalhamento do... Eu não coloquei porque esse daqui, na verdade, seria o principal do negócio. Mas aqui também tá? Órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos. Agora, deixa eu ver esse outro de vocês, porque eu não reparei. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaço público sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento. Não entra como detalhamento aqui. Tá? Até eu entendo que vocês podem achar, mas ele não entra. Tá? Os detalhamentos aqui seriam, na verdade, esse grandão. Por que eu gostei de colocar esse aqui? Porque, às vezes, a gente acha que detalhamento é só uma coisinha pequena, mas não é o caso. Detalhamento também pode ser uma coisa grande, certo? E esse daqui que está entre travessões, sempre está entre travessão, é muito difícil não ser um detalhamento. Sei lá, eu acabei não colocando aqui. Eu achei que estava no próximo clique, mas não estava. Mas esse aqui não entra, tá, gente? Mas, se quiser colocar sempre entre travessões, vocês vão estar certos e corretos. Alguma dúvida? Ô, professor, então, tipo, se não tivesse esse trecão verde aí que ele colocou e só tivesse essa coisa entre os travessão, estaria certo do mesmo jeito? Estaria 200 pontos do mesmo jeito. Ah, tá. Entendi, obrigada. Tem que ter um. Tem gente que fala, para cada ação tem que ter um meio modo, para cada ação tem que ter um detalhamento. Não. Isso é tia maricota da escola. Tem que ter um de cada. Há muito tempo atrás eu também falava para vocês sempre colocarem 2 agentes. Porque era bom colocar 2 agentes e tal. Isso era numa época que eles criticavam que não tinha essa coisa dos ministérios, por exemplo, serem liberados. Então a gente falava para vocês colocarem 2, um mais abrangente e um mais específico. Por exemplo, o governo, junto ao Ministério da Saúde,
Por quê? Governo com certeza era. E Ministério da Saúde, de repente, sei lá, o Ministério da Saúde mas de repente o Ministério da Cultura, por exemplo, que não era mais, vocês podiam errar. E aí era tirado. Como não tem mais isso, os ministérios são aceitos, essa coisa fica tudo liberada, que o INEP liberou já desde 2019, então não tem por que vocês colocarem 2 à toa, se não for realmente necessário. Então pode colocar um só e acabou. Mas essas coisas estão sempre mudando, né? Pode ser que daqui a um tempo eu volte a pedir que coloquem 2. Eu espero que todos vocês já estejam na faculdade, não sejam mais meus alunos. Mas pode ser que eu peça isso. Por quê? Porque pode ser que mude de novo, porque o INEP tem uma pulga no cu. E então ele inventa o que ele quer e ele muda e acabou. Mas vocês têm que ter um de cada. Todos esses daqui são bonitinhos e são legais e tal, são. Mas o que eu quero que vocês façam quando vocês forem montar o de vocês? Vocês vão no meu exemplo. Por quê? Porque ele é simples e funcional. Ele não tem nenhum blá 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 e ele tem a mesma pontuação daquele outro. Portanto, o Ministério da Educação, temos o agente, órgão responsável pela educação e ensino do país, detalhamento do agente, deve criar uma avaliação anual, aqui já temos a ação, por meio de um aplicativo obrigatório a todos os estudantes da rede pública de ensino brasileira. Temos o meio modo, com a finalidade de mencionar mais precisamente tal problemática. Por que eu quero que vocês pensem nesse daqui? Vocês podem fazer a mais, tá? Vocês não precisam criar só uma ação, de repente vocês vão ter que criar 2 ações. Mas eu quero que isso daqui seja uma base para vocês sempre possam ver, para se guiarem, para falarem, como é que constrói mesmo? Porque aqui está bem claro. Temos o agente, temos a ação, temos detalhamento, temos o meio modo, tudo está separadinho, um seguido do outro, sem enrolação. Deve ter uma avaliação anual, vírgula, por meio de. Então vai ficar mais fácil para vocês se guiarem, principalmente nessa primeira vez. Porque a partir de agora, gente, é redação toda semana para vocês, tá? Com isso. Peraí que a gente chega lá. É hora de terminar a sua redação. Faça a conclusão do seu texto, respeitando todos os pontos da proposta de intervenção. Ou seja, o texto que a gente vem construindo aí há 2 meses, agora chegou a hora da gente terminar ele. É hora de criar a proposta de intervenção bonitinha para o texto de vocês ficar completinho. Eu vou dar a nota final agora dele, quando vocês mandarem, obviamente. E a gente vai finalmente ter terminado nossa redação. Tá certo? Desmistifiquei um pouco o que é uma proposta de intervenção. Pode ser que ainda seja um pouco complicado, porque vocês acabaram de entender. Vocês precisam começar a escrever para entender melhor, e vão começar na tentativa e erro, porque daqui a 1 mês, 2 meses, fazendo toda a redação, toda semana, vocês vão estar gabaritando proposta de intervenção. Alguma dúvida? Não. Apresentação. Eu gosto que vocês escrevem, né, no chat aqui, eu não vejo, sou um bosta. Mas enfim. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Professor, então, caso eu erre o agente na proposta de intervenção, não seria penalizado? Não, Vitor, depende. Errar, o que seria? Você pode ter um agente anulado, como, por exemplo, se você colocar uns outros, ou você pode ter o seu agente, se você colocar Ministério da Cultura, por exemplo, que é um ministério extinto. Ministérios extintos não tem problema. Mas a gente tem aquele tal de GOMIFs, eu vou falar mais pra frente, eu não gosto de falar, mas beleza. Se você colocar alguma coisa, sei lá, como agente, qualquer coisa que tenha uma nulidade, agente. Meu pai, por exemplo, não é. Não é uma pessoa e tal, mas não é. Você pode colocar a sociedade, o presidente, o prefeito, a escola, a família. Isso são agentes válidos. Se eu colocar só o governo como agente, fica incompleto? Não, é considerado ok. Mas deixa assim, governo federal, para ficar assim, porque senão governo pode ser o governo do João Dória, entendeu? Uma coisa mais abstrata. Aí você coloca o governo federal, por meio de não sei o quê, deve criar ações para... Entendeu? Matheus, mas se eu colocar a sociedade, não fica muito em aberto? Não, porque a sociedade entra, ela é liberada. Se eles aceitam até o nós como sociedade, imagina, não precisa nem escrever sociedade. Se eu colocar o nós, ele já entende que é sociedade. Não, é entendível. Porque tem coisas que a sociedade que precisa. Por exemplo, se você criar uma ação, a sociedade deve criar manifestações artísticas, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, você precisa que seja a sociedade. Assim como há coisas que a família precisa ser o agente.
né, que você não adianta colocar um governo. É a família criar alguma coisa em parceria com escolas, blá, blá, blá. Então, não entra como isso. Isso que eu falei. Não há nulidade nessa coisa do agente. Vocês podem ficar mais tranquilos. Mesmo que o governo municipal seja responsável, se eu colocar federal, tá ok mesmo assim? Tá, porque aí ele vai entender que você não entra no terceiro ponto daquele pode ou não pode. Ele vai entender que você não sabe quais são as atribuições do governo municipal e do governo federal. E também ainda assim vai ser válido. Olha como o INEP às vezes é uma mãe para vocês. Vocês podem errar, falar o que quiser, ele aceita. O que você quer? Mais bonzinho que eu. Mais alguma coisa? Ele é muito legal. Ele é um demônio, mas ele também é legal. O demônio é legal. Eu sou legal. Mais alguma? Olha, terminando a aula cravada. 9h39. 9h38, você vê a hora. Descobri isso agora. Então é isso, gente. Façam a redaçãozinha. Enviem pro tio. O tio tá on. Vou tentar responder bem rápido dessa vez. E é isso. Vou parar. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Boa noite.